Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, mais uma Conacred Live começando agora. Hoje nós teremos mais um pedaço da nossa frase. Falaremos mais, a segunda parte da nossa frase hoje, hein? Vou esperar vocês começarem a entrar. Hoje a gente tem uma convidada super especial também, que também está no Conacred no dia 2 de dezembro, a Fernanda Mello, que é CEO da Duagro. Nós vamos falar sobre AgFintechs. Vamos falar sobre inovação e os benefícios que as AgFintechs têm trazido para o crédito no agro. Então não percam, porque a gente vai ter sim mais um pedaço da nossa frase. Eu vou dividir a nossa frase em 3 e nós falaremos. E aí, quem mandar aqui no direct primeiro vai ganhar mais uma inscrição, que vai sair hoje mais uma inscrição para o nosso evento do dia 2 de dezembro, que está imperdível, gente. Não percam o nosso evento do dia 2 de dezembro, já tá com um tanto de gente inscrita, a gente tem quase 300 pessoas já participando do evento esse ano. A gente vai falar sobre a linha do tempo do crédito e cobrança, então não percam de estar por aqui. Deixa eu chamar a nossa convidada, que já deve estar entrando. Pessoal, de novo, hein? Nós falaremos hoje. Olá, boa noite, tudo bem? Gente, às vezes eu não sei o nome de vocês, porque Luiz Henrique, consigo ver, Dani, mas tem alguns que eu não consigo, mas de qualquer forma, boa noite. Vamos lá, enviem essa live para os seus amigos, para os seus colegas, porque é super importante estarmos juntos para falarmos um pouquinho sobre AgFintechs. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite. Gente, deixa eu apresentar a Fernanda Mello, nossa convidada de hoje. Ela é CEO da Duagro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inovações e benefícios trazidos pelas AgFintechs para o crédito no agro. Então, super especial, pessoal. Enviem aqui, vão ali no aviãozinho e mandem essa live para os colegas de vocês, porque eu tenho certeza que a gente vai tirar várias dúvidas e falar de muitos benefícios que as AgFintechs têm trazido para o crédito, né, Fernanda? Maravilha. Fernanda, eu vou te deixar à vontade para você começar se apresentando. Pode falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da tua história, da tua carreira. Gente, mais uma mulher poderosa no agro. Vamos lá, né? Bom, meu nome é Fernanda Mello. Hoje eu sou CEO da Duagro, que é uma fintech que financia pequenos e médios produtores rurais. Antes disso, eu fundei a Vert Securitizadora, que é uma das maiores securitizadoras do país. E antes da Vert, a Octante, que também é uma securitizadora para o agro. Isso lá em 2010, 2011. E antes de ir para esse mercado de crédito e focar completamente no agro, eu passei mais uns 10 anos trabalhando em banco, mas numa área completamente diferente. Eu trabalhava com bolsa. Você vê que era aquele negócio de pregão, ainda existia pregão, então fui operadora de pregão e passei um tempo ali trabalhando em bolsa. Hoje, minha vida é só agro. E a Duagro, ela foi fundada agora em junho desse ano, e ela é uma JV entre a Vert Securitizadora, por isso que eu tô aqui, e a XP Investimentos. Maravilha. Bom, Fernanda, a gente sabe que o crédito, nesse meio de pandemia, muitas áreas, muitos setores foram afetados, né? Mas a gente sabe que o agro sofreu em alguns pontos, né? Alguns setores do agro mais específicos, mas num geralzão, né? Estamos aí bombando. Graças a Deus a gente ama o agro também por isso, né? Me conta um pouquinho, qual que é a tua visão sobre o futuro do crédito? Bom, ainda bem que o Brasil tem o agro, né? Porque senão o que seria da gente? Já perdemos já estamos entre os 10 maiores do mundo como economia, mas o agro tem ajudado a gente a ficar bem pior. O que eu vejo para o crédito no agro?
Bom, o crédito no agro, como você olha assim, a evolução nos últimos anos, ele é sempre crescente, né? É o setorzinho que vai bem. Então, e o crédito anda junto. Então, quanto mais o setor cresce, mais o produtor precisa de crédito para plantar. É um ciclo longo, né? Você precisa gastar um dinheiro ali no começo da safra para poder ter a sua receita só depois de, sei lá, 6 meses, às vezes quase um ano. Então, essa demanda de crédito só tem aumentado ao longo dos últimos anos. O que a gente vê do outro lado, né? A gente vê o crédito público, né? O crédito subsidiado, diminuindo a sua representatividade dentro dessa necessidade. E o próprio governo já deixou super claro que a tendência é continuar diminuindo. E que eles querem focar em outro tipo de financiamento, que eles querem ajudar na parte de seguros, eles têm agido bastante para melhorar a lei, a regulamentação, tornar os dados mais acessíveis para que outros agentes de crédito entrem no setor para substituir o espaço que eles vão deixar. Então, além da demanda ser crescente, tem um ente hoje que é muito importante, que está deixando de atuar ao longo dos anos. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma necessidade de buscar novas formas. Então, quando você vai olhar mais a fundo, ainda tem outra coisa que preocupa bastante. Quase 50% do financiamento de insumos no Brasil é feita pela própria cadeia. E isso é uma coisa que você não, quando você compara com o resto do mundo, onde tem um agro importante, você não vê isso. Não é a cadeia que financia o produtor, é o mercado financeiro que financia o produtor. Seja banco, seja o mercado de capitais através de emissões de CRA, FDIC, ou fintechs, ou investidores, fundos, enfim. É o mercado financeiro que financia o produtor. Mas no Brasil, não. No Brasil, desde muito tempo, um dos principais financiadores é a cadeia. Será que a cadeia quer continuar crescendo o financiamento para o produtor no mesmo ritmo que tem crescido a demanda? É essa a função da cadeia? Então, quando a gente para pensar, assim, será que a indústria química, de fertilizante, assim, eles não tinham que estar focados em produzir mais insumos, melhores insumos, pesquisa e desenvolvimento? Será que a revenda que está ali no campo, atendendo o produtor, o foco dela teria que ser o crédito? Ele que é o banco, ele que é o mercado financeiro? Ou eles deveriam estar mais focados em fazer logística, né? Prestação de serviço, tudo aquilo que o produtor precisa ali perto dele? Quando a gente aqui começou a pensar na do agro, a gente pensava assim, tem alguma coisa que não está legal. Como que a gente vai sustentar esse crescimento? Não vai ser o governo? A cadeia provavelmente não vai continuar crescendo, se não é que vai diminuir, porque a gente, quando está na securitização, né, como eu fiz, estou desde 2010 fazendo securitização para o agro, eu sei, as indústrias das revendas estão buscando o mercado de capitais exatamente para diminuir a sua participação nesse financiamento. Estão indo atrás de investidores para isso. Então, também não achamos que pode ser por ali, mas por onde vai ser então? Né? Aonde que vai se pautar esse crescimento do agro? E a gente entende que o mercado de capitais é um dos lugares onde realmente ele tem que ter um papel importante, então já vem crescendo. Então, você vê emissões de CRA, FDIC voltados para o agro, cresceu bastante nos últimos anos. Mas quando você olha operações pulverizadas, que são aquelas que vão para pequenos e médios produtores, ainda é um percentual muitíssimo pequeno. A gente falou do ano passado de mais ou menos 3 bilhões de reais. Só que a demanda de crédito de pequeno e médio produtor é mais de 200 bi. 3 bilhões não é nada. Por que nos últimos 10 anos só conseguimos chegar até 3 bilhões? Porque tem questões que no mercado de capitais são difíceis de tratar. Como, por exemplo, o volume que você vai sair para emitir. Algumas burocracias que você tem para poder acessar. Governança. E também a parte operacional, que é bastante penosa, né? Então, quando a gente fala de fintechs, agritechs, tudo isso, elas vêm para tentar resolver
essas questões, a questão operacional, como facilitar a vida do produtor no campo, como facilitar a vida da revenda, que tem que vender mais, como facilitar a vida do produto, da indústria, que tem que vender para revenda. Então, a tecnologia tem como ajudar a gente nisso. E, no final das contas, a pandemia veio ajudar um pouco nisso, né? Porque, hoje em dia, quem não faz uma live? Né? Eu não fazia live antes, não. Eu também não. Eu não fazia live. E eu tenho certeza que muitos produtores também usavam o telefone para trocar uma mensagem de WhatsApp. E hoje em dia, ele se usa de uma forma muito diferente, né? Você faz live, você trabalha remoto. Imagina, a do Agro nasceu em junho. Tá certo que a gente começou o projeto antes, mas em junho a gente estava no meio da pandemia. Metade dos nossos funcionários foram contratados e entrevistados todos pela internet, pelo Zoom, pelo Teams, e começaram a trabalhar assim. Então, tá indo super bem. A gente nunca imaginou que poderia, né? Então, eu acho que o lado bom, né, que se é que tem algum lado bom nessa pandemia, é que ele está introduzindo a tecnologia no dia a dia de muito mais gente. E isso possibilita a gente usar isso para o crédito também. Seja para analisar melhor o crédito, seja para melhorar a interface, a experiência do produtor na hora que ele vai tomar esse crédito. Maravilha. Gente, antes da gente passar, eu tenho algumas perguntas, uma relação de perguntinhas aqui. Quem tiver pergunta pode mandar. Antes da gente passar, lembrando que hoje a gente tem mais uma cortesia para o Conacred 2020, que vai acontecer dia 2 de dezembro. E a Fernanda é uma das nossas palestrantes também, vai falar sobre novas alternativas. E a gente, semana passada, começou uma frase longa, já demos 2 cortesias, que chegaram no mesmo minuto, então foram 2 cortesias. Hoje, quem anotar a frase inteira que eu vou falar aqui, no final da live, quando a gente fechar a live, pode mandar por direct a frase, que o primeiro que chegar ganha a cortesia. Vamos lá. Frase da semana passada, tá? Oi, Inês, tá bom, gente? A Inês acompanha a gente lá de Madrid. Tá linda? Essa hora. Oi, Inês. Ó, frase da semana passada, hein? Que não é para agora, só para vocês anotarem, porque lá no dia 24 vocês vão poder concorrer a uma inscrição com a frase inteira. Vamos lá. Frase 1. Todo processo tem um ponto de partida e é necessário muito planejamento e análise esmiuçada através de uma... Isso foi a frase da semana passada. Vamos começar a frase dessa semana agora. Jornada do crédito. Começamos, jornada do crédito. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, já mandem aqui. Fê, você estava falando pra gente, enfim, né? Esse mundo digital acabou se sobressaindo muito, principalmente agora, né? Com a saída da pandemia, né? E a gente fica muito feliz porque tudo está acontecendo, né? Agora, conta um pouquinho pra gente como que isso... Entendo que vocês, né, abriram a do Agro, fizeram um lançamento da do Agro no meio de uma pandemia. Me conta um pouquinho como isso contribuiu e como isso tem contribuído para as AgFintechs. Olha, eu acho que assim, todo mundo agora... A gente tem algumas AgriFintechs, mas a gente tem algumas Agritechs também, né? E eu acho que tá todo mundo... O legal é que tá todo mundo trabalhando em conjunto para tentar crescer esse mercado. O que a gente precisa para crescer crédito? A gente precisa de boas informações de crédito. Então, a tecnologia e as Agritechs estão trazendo melhores informações de crédito. A gente precisa também de histórico. Então, a gente tem aqui as revendas, as indústrias que já dão crédito para corroborar e ajudar a gente a entender melhor esse produtor. E a gente precisa também de uma boa experiência, né, do produtor. Quando você fala com o produtor, e a gente viu uma pesquisa que tinha na CNA, que foi bem interessante, qual que é a maior dor do produtor quando toma crédito? Qual que você acha que é? Seguro? Recebeu dinheiro? Burocracia. Documentação. Burocracia na hora de tomar crédito. Sabe qual a segunda? Garantia. Então, acho que a tecnologia está entrando para ajudar nisso. Melhorar a burocracia, melhorar as formas de garantia e, consequentemente, melhorar o crédito, né? E aumentar o volume de crédito.
Então, eu acho que é um trabalho que está sendo, que começou agora. Então, essas agrifintechs é uma coisa muito nova, começo desse ano, final do ano passado, mas a Agritechs já tem há mais tempo, e é esse trabalho em conjunto que a gente consegue melhorar a nossa análise e disponibilizar mais crédito. Então, a gente está aqui para ajudar e para trabalhar em conjunto, em parceria com toda a cadeia. Quem precisa de crédito? O produtor. Mas quem mais precisa disso? A revenda precisa do crédito, porque o produtor precisa comprar o insumo. Então, o produtor podendo comprar isso porque ele foi financiado por alguém, a revenda vende mais e, consequentemente, a indústria vende mais também. Então, é um trabalho em parceria. Maravilha, gente. E ó, o Henrique mandou uma pergunta aqui para nós. Falou: parabéns pelo trabalho, Fernanda. Como vocês fazem análise do risco de crédito? Bom, tem várias etapas, né? A gente vai olhar o risco do produtor, a parte agronômica dele, então, quanto ele planta, onde ele planta, como que é o clima da região, produtividade, toda essa parte da análise, né, da terra, da onde ele faz isso. A gente vai olhar também a pessoa, produtor, né? Quem é esse produtor, há quanto tempo ele planta, qual o histórico dele naquela região, quanto tempo ele planta aquele produto específico. Você vai olhar, de alguma forma, a índole do produtor, né? O caráter do produtor. Então, como que você analisa o caráter? Cada um vai ter uma forma de analisar o caráter. Mas é uma coisa que você tem que levar bastante em consideração quando você dá crédito. Então, não é nada tão diferente do que o mercado já faz, que as revendas fazem, que a indústria faz. O que a gente está tentando agregar aqui é trazer mais informação que a tecnologia pode nos trazer e usar a análise de dado para encontrar correlações que hoje a gente sabe que existem, mas não consegue medir exatamente quanto é o impacto de cada uma dessas variáveis dentro da análise de um bom crédito ou não. Maravilha. Como que as agrifintechs, como a do agro, tem auxiliado no crédito? Quais os benefícios, qual a importância que isso tem para o crédito hoje? Olha, eu acho que a principal importância, ela está que as agrifintechs, a do agro, está criando uma nova forma de financiamento para o produtor. Então, para que a gente consiga lidar com esse crescimento futuro que vai vir, né? Quando você olha as projeções, assim, pensar em dobrar a quantidade, a necessidade de crédito daqui a 20 anos é muita coisa, né? Se já está complicado hoje, com o que a gente tem hoje, sabendo o que vai acontecer com o crédito do governo, etc., o produtor precisa praticar outras linhas de crédito. Só vai crescer o volume, só vai ter investidores investindo se eles conhecerem o produtor. Então, a gente precisa de informação. Então, quanto mais informação precisa do que ele planta, onde ele planta, como que funciona, melhor. E eu acho que isso tem evoluído bastante. A gente precisa de informação histórica de crédito. Então, se não praticar novas linhas de crédito, essas pessoas não sabem se esse produtor é bom ou ruim. E, no final, acaba todo mundo, todo o setor paga por isso, né? Porque se você não consegue diferenciar o bom do mal, você nivela todo mundo pelos piores. Porque você não vai... É um risco, né? Crédito. Você não vai poder ir achando que o outro é melhor. Então, é uma evolução. O que a gente quer contribuir agora é para possibilitar o futuro, o crescimento que vem lá na frente. Mas se a gente não começa a trabalhar hoje, não conseguimos chegar lá, né? É um longo caminho. É verdade. Oi, Inês, que pena, mas assim, vai ficar gravada, vai ficar salva. Depois você assiste lá, que eu tenho certeza que vai te beneficiar bastante. A Inês também é produtora lá na Espanha, gente. Eu acho tão linda ela acompanhando a gente. Ó, vou falar mais um pedacinho da nossa frase aqui. Então, começamos lá, hein? Jornada do crédito e cobrança no agronegócio. Do crédito e cobrança, jornada do crédito e cobrança no agronegócio. Continuem anotando aí, gente, que está valendo uma inscrição e não é sorteio, tá? Hoje não é sorteio. O primeiro que chegar no direct ganha, a gente entra em contato e fala. Maravilha, Fê. Me conta uma coisa, na verdade me surgiu essa dúvida agora. Como é que vocês da do Agro fizeram essa conexão junto com a XP para acessar mercado de capitais para pequenos e médios? Vocês juntam volume? Como é que funciona né, todo o processo de vocês? Bom, a gente tem já bastante experiência do mercado de capitais, né? Porque você pensa,
eu e a Marta, quando a gente começou lá na Octante, em 2010, 2011, quando a securitizadora abriu, a gente, em 2012, fez o primeiro CRA do Brasil público, né? Então, faz bastante tempo. Então, a gente vem tentando trabalhar o investidor para comprar esse tipo de produto há bastante tempo. Então, a gente consegue pensar em estruturas diferentes que se encaixem de acordo com a necessidade específica daquele produtor ou daquele tipo de produção. Do outro lado, você tem o quê? Você tem a XP, que também cresceu bastante em CRA, e a gente, no ano passado, no final de 2018, a gente começou uma parceria informal de estruturação de créditos de CRAs pulverizados. Porque o CRA pulverizado, ele é bem diferente de outros setores, né? O agro, ele tem todas as suas pequenos detalhes, que é diferente do imobiliário, por exemplo. E como eles faziam muito corporativos, CRAs ou de usina, ou de uma única devedor, a gente resolveu trabalhar em parceria. E dentro dessa parceria é que a gente trouxe para eles essa ideia e eles compraram na hora. Assim, olha, isso pode ser realmente o que vai mudar o volume desse tipo de transação no mercado. Porque hoje a gente vem tentando e a gente sabe que é 100 milhões aqui, 200 milhões ali, mais 500 milhões aqui. Para a gente chegar em 200 bi, tem muito, né? Como que a gente faz para massificar isso? Vamos pensar diferente, vamos fazer de trás para frente. Vamos mudar. Então, a junção dos dois a gente traz bastante conhecimento do lado do investidor, que é necessário para trazer muito mais dinheiro, então escalar de forma rápida. Por outro lado, a gente tem bastante conhecimento do agro também, porque a gente já faz isso há mais de 10 anos. Então, juntando isso, a gente acredita que a gente consegue crescer o volume financiado muito rápido. Maravilha. E como que o profissional de crédito, o profissional envolvido com a concessão de crédito... Vamos lá, vamos tentar de novo. Pronto, desculpa, gente, não sei o que aconteceu aqui. Como que o profissional de crédito, o profissional envolvido com o crédito, né, do jurídico, seja de indústria, seja de trading, de banco de cooperativa, enfim, o pessoal que nos acompanha, como que esse profissional pode se beneficiar? O que a do agro, o que as agfintechs trazem de benefício para esse público também? Bom, primeiro é uma nova alternativa, né? Então, hoje, você tem que trabalhar com capital próprio, você está na indústria, você está na revenda, ou você vai ter que ir a mercado de capitais ou você vai à banca. Aqui você tem mais uma alternativa para que o seu cliente tenha o financiamento. Então, a primeira coisa que a gente quer ajudar é isso, trazer mais uma opção para que permita o crescimento dessas empresas, seja revenda, seja indústria, e, consequentemente, também ajuda o profissional de crédito. Porque, pensa, você está lá, o profissional de um lado analisando, só que a do agro também vai analisar. Então, você tem duas empresas ali analisando aquele mesmo crédito. Com certeza vai vir uma análise melhor ali. Então, eu acho que é uma junção de trazer uma nova alternativa, de analisar em conjunto, de trabalhar em parceria. O que a gente quer é dar crédito, a gente não tem interesse em vender insumos e nem produzir insumos. Nosso negócio é crédito, sempre foi. Então, se todo mundo se juntar ali, a gente vai conseguir disponibilizar um volume maior. E trazer novas formas de enxergar, né? Então, como a gente está mexendo muito com tecnologia, com certeza a gente vai trazer ali novos inputs de novas coisas para se olhar na hora de analisar um crédito. Maravilha. Antes de ir para as perguntas que chegaram aqui, vou falar de novo a nossa frase, o comecinho e mais um pedacinho. Vamos lá. Gente, lembrando que vale uma cortesia, hein? Para o Conacred 2020, no dia 2 de dezembro. Jornada do crédito e cobrança no agronegócio que você... Jornada do crédito e cobrança no agronegócio que você... Daqui a pouco a gente fala mais. Olha, surgiu uma dúvida aqui do Luiz Henrique, que na verdade, você conversando, você falando um pouquinho agora antes, me surgiu aqui também. Vou complementar dele com uma pergunta minha. A gente sabe que, bom, a gente comentou sobre o governo, fazendo inovações, mexendo na lei, saiu a nova lei do agro em abril, né, que entra em vigor ano que vem, mas enfim, o pessoal já está se movimentando bastante, principalmente com política de crédito, enfim, ajustando a legislação. Aí entra a pergunta do Luiz Henrique, sobre as RJs, como a do agro se previne com pouca burocracia? Olha, RJ é uma questão bem complexa, né?
Falaremos da Doagro e falaremos de RJ e falaremos de recuperação de crédito no evento esse ano também. Então, tem mais. Primeiro de tudo, nosso foco é o pequeno e médio produtor. Então, eu acho que as RJs ainda estão mais nos maiores produtores, é uma tendência maior nos grandes produtores. O nosso público tem a ver com essas RJs, é exatamente aqueles que que têm menos acesso a crédito hoje, que são os pequenos e médios. Então, a gente já tem que tratar de uma forma um pouco diferente, né? E aí, essa questão da CPR entra em RJ, daí o penhor entra na RJ, daí, assim, quanto que você vai se pautar numa garantia se você vai entrar na RJ igual todo mundo, né? Então, a gente optou por analisar melhor o crédito. Vamos entender melhor quem é esse produtor, quais são as dinâmicas que estão acontecendo nos últimos anos, né, os indícios que ele pode vir a ter ali, de alavancagem, que pode se tornar uma RJ no futuro. Mas é uma questão difícil, porque a princípio parece que é bom para o produtor, né? Pô, eu posso fazer RJ. Mas se usa assim indiscriminadamente, como tem sido feito, o mercado vai deixar de dar dinheiro para o setor. Então, num primeiro momento, o próprio produtor pode achar que se livrou, mas daqui a pouco fecha a porta, né? Fecha a torneirinha. Então, é uma questão que ainda vai ter que ser bem discutida. Não veio nessa última lei uma mudança nesse sentido. E a gente se previne escolhendo o público que a gente quer atuar. E por entender também que não é a garantia que vai nos prevenir da RJ, infelizmente. Maravilha. Pode te dar uma ajuda lá na frente, mas na verdade a garantia está sendo muito discutida também hoje, principalmente dentro da nova lei, né? Bom, pergunta, Fernanda, quantos anos até a análise de risco de crédito agro chegar em um nível aceitável ou comparável a de outros setores? Olha, eu diria que mais uns 2 ou 3 anos, tá? Por quê? Porque hoje, quando a gente pensa em histórico de crédito, esse histórico está dentro da indústria e da revenda. Mas ainda os dados são guardados de uma maneira que não facilita o uso desses dados para análise de crédito especificamente. Quando a gente fala de ciências de dados, né, aquela coisa assim, que inteligência artificial, o dado, a forma como ele é guardado, a consistência dele é o mais importante de tudo. Então, se eu guardei o dado, mas a forma como eu dei a baixa não é exatamente a forma que foi feita, nem a data que foi feita correta, etc., eu posso ser induzido a fazer um modelo de crédito errado. Porque pensei, inteligência artificial, ele vai fazendo ali correlações. Se o input está errado, o output, ou seja, a resposta pode vir errada também. Então, a gente optou por os dados que a gente vai usar são os dados proprietários, e para isso eu preciso de um histórico. 3 anos é o mínimo, porque pensa que a gente só tem 2 safras por ano, né? Se a gente tivesse mais observações, se fosse um setor onde você tem pagamentos todos os meses, você consegue até ter um pouquinho e ir aprimorando ao longo do tempo. Mas no agro a gente está falando aqui de basicamente 2 observações por ano, que são as grandes safras. Então demora um pouco. Mas não é que a gente não consegue fazer uma boa análise sem isso, mas para a gente estar num nível que outros países estão, a gente precisa de ajuda também do governo para que as informações de crédito estejam disponíveis. Então, a tentativa do registro da CPR pode ser, pode falar o que for, mas o objetivo do governo ao ser obrigatório o registro da CPR é que as informações de alavancagem estejam disponíveis. Porque se não está disponível, você não consegue analisar direito. Então, ainda falta informação de histórico de crédito de produtor, porque está muito dentro da cadeia. Maravilha. Uma pergunta, Fernanda. A LGPD, a mudança que a Lei Geral de Proteção de Dados está trazendo para o mundo, para o Brasil inteiro, vamos dizer assim, todos os níveis, afetou algum ponto de vocês? Vocês estão olhando de alguma forma diferente essa questão de dados, ciência de dados, como é que está dados sensíveis? Sim, todo mundo tem que estar, né? Acho que essa questão de dado, ela é super importante.
é importante né, na pessoa física também, né? Você pensa o quanto isso impacta o nosso dia a dia, impacta nossos filhos, né? Então, a gente leva isso bastante a sério. Então, a gente já, desde que, antes de lançar do agro, foi um tema que a gente sempre olhou, na forma como a gente vai fazer, na forma que a gente vai armazenar. Então, tem que mudar, né? Já está ali a lei, a partir do ano que vem ela vai ser mais rígida. É óbvio que quando a gente está falando de crédito, é uma coisa que é do interesse do produtor, né? Então, a gente tem que ter o cuidado para ele ter o direito dos dados dele, como tratar os dados dele, mas, por outro lado, também disponibilizar informação o suficiente para que os agentes de crédito consigam tomar boas decisões. Então, você tem que sempre ponderar muito como que você vai disponibilizar essa informação. Porque não adianta. Se você, quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, né, e começa a ver como é que eles fazem lá, eu tenho uma irmã que mora lá. Ela chegou lá, ela queria comprar um carro. Ninguém compra carro à vista. Todo mundo compra carro financiado. Só que ela foi comprar o carro, com muito histórico de crédito no país, ela teve uma taxa enorme e teve maior dificuldade de comprar. Por quê? Porque lá é isso. Você tem que trabalhar o seu histórico de crédito. Quanto maior o seu histórico, maior o volume que você consegue financiar e menor a taxa que você vai tomar. Aqui vai ser igual. Aqui vai ser igual. Mas para isso a gente precisa ter a informação, todo mundo ter acesso às informações. Porque daí os melhores pagadores vão se beneficiar de melhores taxas e maiores volumes. Ainda tem chão, mas eu tenho fé. A gente chega lá, a gente chega lá. É isso aí, eu também, ó. Estamos juntas. Ó, o Daniel comentou aqui conosco. Isso aí, prevenção e uma boa análise e escolher o produtor que você quer atuar. Então, você falou, né? Quando você falou sobre análise de crédito. Ó, a Gabriela manda pergunta para nós. Fernanda, é feito algum acompanhamento do produtor após a sessão do crédito? O que é monitorado? Sim, é feito um acompanhamento do produtor ao longo do crédito. É monitorado a região que ele está, o clima, a produtividade da região, como todos, assim, crédito e cobrança, que você bem falou agora. Então, isso não muda muito. E você tem outras ferramentas que podem te ajudar, você tem imagem de satélite hoje, apesar de cara, você tem outras opções também, né? Mas a gente, sim, faz monitoramento de crédito ao longo da vida do crédito, como qualquer outra entidade que dá crédito. Maravilha. O Dan comentou aqui conosco na pergunta que ele fez e você já respondeu. Excelente, obrigado. Concordo com a colocação de péssima qualidade de dados e mais 2 safras para conseguirmos ter histórico decente. Ele pergunta mais aqui para nós. Fernanda, se puder explicar, governo disponibilizar informações de alavancagem? Não entendi. Bom, hoje vai ter o Open Bank, né? Você vai ter uma possibilidade de ter informações de alavancagem do produtor dentro de banco, né? Mas para isso você precisa ser banco. Então, a fintech não necessariamente é uma instituição financeira. Quando for, você vai ter acesso a algumas informações ali a mais. A informação do crédito rural é uma informação que é super valiosa, né? Porque quer não, quase todo mundo pega o crédito rural. Então, essa informação poderia agregar bastante. Mas ainda, a gente tem que sempre levar em consideração que esses dados têm que estar bem guardados em termos de formato e de consistência. Mas o governo poderia ajudar desta forma, facilitando, por exemplo, você vai analisar o CAR de um produtor. Não é uma coisa simples. Eu tenho o CPF dele, eu não vou chegar qual é o CAR que ele tem. Mas se eu sou uma pessoa que estou emprestando, eu preciso, para facilitar a vida do produtor, para ele não ter que ficar horas me mandando informação, subindo documento, ele poderia, me autorizando e me dando o CPF dele, fazer com que eu pudesse, como entidade que empresta, acessar todas as informações que estão no sistema do governo. Então a informação está lá. É só a gente pensar como acessar de forma segura, obviamente, para que não fique qualquer um acessando a informação do produtor. A gente está falando de LGPD aqui. Mas se o produtor vai se beneficiar de uma melhor análise de crédito, sim, existem vários dados e bases públicas que poderiam ser mais fáceis de serem utilizadas. E aí, o número de informações que a gente vai ter é maior. Maravilha. Olha, se tem algo que eu ouço desde que eu comecei a trabalhar com crédito, que óbvio, não faz tanto tempo quanto vocês,
mas eu estou, né, trabalhando, entendendo um pouquinho do mundo do crédito desde 2015 e desde então a questão do Serasa do crédito, do agro, Serasa do agro, um SPC do agro, alguma coisa assim, é algo que sempre, gente, por que não existe uma fonte de informação? E acho que, né, não necessariamente essas entidades, mas algo que tenha essa informação. Estamos caminhando para isso, Fernanda? Sim, eu acho que hoje é uma grande preocupação. Você vê, né, quando se conversa sobre o que o governo tentou na nova lei, ele já fala muito disso, né? Então, tá no radar de todo mundo, que a informação é o que vai possibilitar o aumento do volume de crédito. Isso é fato. Acho que o produtor precisa também se conscientizar que um maior número de informação vai ser bom para ele, né? Que acho que isso, né, como sempre teve o crédito rural, o governo estava ali, bem ou mal, era mais fácil. Agora, se o mercado financeiro e o mercado de capitais é quem vai financiar, quanto maior o número de informação e melhor a informação, mais barata vai ser a taxa e maior vai ser o volume. É uma questão de tempo. Maravilha. Antes de fazer uma outra pergunta aqui, também de fazer a pergunta da Gabriela que acabou de chegar, eu vou falar mais um pedacinho da frase. Ó, a gente tinha parado no você poderá acompanhar no Conacred 2020. Pois eu repito ela inteira, tá? Vamos, Fernanda, uma questão que, na verdade, eu tenho ouvido bastante, até ontem estava fazendo um alinhamento de painel lá do Conacred com alguns palestrantes, e surgiu isso, o pessoal falando bastante, os palestrantes falando bastante. Como está o produtor com a questão de dar a informação? Então foi o que eu falei, ele precisa se conscientizar. É a mesma coisa. Você acha que isso está sendo quebrado? Assim, como é que tá isso? Você acha que de um tempo atrás para agora já houve uma mudança? Eu acho que melhorou. Quando a gente lançou a do agro, teve vários produtores que entraram em contato. Já é uma mudança, né? Já é uma mudança. Ele tá, assim, ele viu a gente em lives, ele viu a gente em alguns jornais, não foi em todos os lugares que a gente apareceu, não teve nenhuma campanha de marca, a gente não teve nada. Então ele já está mais ligado, ele está mais plugado. Então acho que a informação está chegando ali. Assim como quando a gente fala de títulos verdes, como assim, títulos verdes a gente não está falando que necessariamente são aqueles ambientalistas que eu não vou poder produzir, não vou poder crescer minha produção, não é isso. Então assim, está chegando a informação. E eu acho que a tecnologia e trazendo as fintechs e melhorando principalmente a burocracia, o interesse deles de entender mais vai crescer. E aí tem aí o nosso papel de não trazer só crédito, trazer conteúdo também. Né? Então, vocês fazem muito bem isso, e assim, o conteúdo é o que vai fazer a diferença. Então, assim, educacional, é o que eu tenho a dizer, porque quando a gente começou a fazer agro para o investidor pessoa física, lá em 2012, ou para banco, achavam que a gente era louco. Como assim? Imagina, a pessoa física não vai comprar agro. Eu falei, não, calma, é uma questão de conhecimento. A gente vai lá, a gente vai visitar 100 casas, 100 bancos, a gente vai até que eles comecem a comprar. E começaram. Demora um pouco, mas vem. E eu acho que o produtor agora, assim, a tecnologia tá muito perto, né? E a informação muito rápida, chega muito rápido. E tem novas gerações, né, de produtores vindo também. Então, eu acho que eles estão bem mais abertos, eu tô bastante otimista. Eu acho que isso vai acontecer sim. Se todo mundo se unir e cada um fizer um pouquinho, né, e contar um pouco de uma história boa que teve, dando as informações, isso devagar vai mudando. É boca a boca também, né? Maravilha. Na verdade, o que eu sempre falo nas lives, principalmente quando a gente faz com algum palestrante, algum advogado, alguém que não esteja, entre aspas, do lado do credor e esteja também do lado do produtor, a gente fala, gente, nós não estamos em dois lados da mesa, nós estamos do mesmo lado da mesa, todos em prol do agro, ponto. Né? São pontos de vista diferentes, mas é em prol do mesmo benefício, né? De alimentar o mundo, ponto. Exatamente. A Gabriela pergunta aqui para nós, Fernanda, quando a do agro pretende expandir o crédito para outras culturas do agro? Bom, a gente está atuando agora em 4 culturas, né? Que é soja, milho, algodão e café. Então, no ano que vem, provavelmente, a gente vai
ficar nessas 4. A gente já está, o projeto é começar no ano que vem, já preparar um novo modelo para as outras culturas, para no ano seguinte já estar disponível. É óbvio que boas parcerias em outras culturas vão acelerar isso dentro do agro. Então, se a gente for trabalhar junto com especialistas em outras culturas, a gente vai conseguir introduzir isso antes. Mas, a princípio, tá para a gente começar em 2022, originação 2022, com o processo todo de construir o produto durante o ano que vem. Maravilha. Murilo Souto pergunta para nós: para vocês, as instituições financeiras estão preocupadas com esse monitoramento do acompanhamento da utilização do crédito como realmente deveria? Ou essa preocupação é porque as fiscalizações são obrigatórias? Bom, no crédito rural é obrigatório. E é isso que eles estão se preocupados, de fato. Principalmente quando a gente fala de pequeno e médio, Pronamp, Pronaf, etc. Os grandes bancos, eles estão muito longe disso, né? Fora o Banco do Brasil, que não tem o que falar, né? É um mundo muito distante da realidade deles. Então, eles fazem porque é obrigatório. Eu acho que eles não entendem a fundo o quanto que a destinação desse recurso bem dado pode melhorar a qualidade do crédito depois, o acompanhamento, o monitoramento disso bem feito, da destinação. Acho que eles não têm essa consciência, não. Eu acho que é porque é obrigatório, mas está mudando, né? Eu acho que as agrofintechs já são bem mais especializadas. E quando você leva isso para o mercado de investidores, mercado de capitais, que não necessariamente são os bancos, isso tem que vir muito mais esmiuçado, né? Você vai passar por um rating, você vai passar por agentes externos que vão analisar isso. Então, você tem que sempre ir muito mais no detalhe, se preocupar em explicar o porquê que você está fazendo isso. Maravilha. Olha, o Renato Ribeiro traz uma pergunta também, Fê. Fernanda, do agro tem como foco o pequeno e médio produtor via operações com o distribuidor, ok? Cooperativas e pool de compras faz parte do plano de vocês? Qualquer forma de crédito para o pequeno e médio produtor rural. Então, sim, cooperativas, pool de compras. A revenda, óbvio, é um grande parceiro, porque quem mais financia o pequeno e médio hoje são as revendas e as cooperativas. Então, as cooperativas estão dentro total do nosso público hoje. Qualquer forma de financiar pequeno e médio produtor. Essa é a realidade. O nosso objetivo de médio e longo prazo é atender ele em todas as necessidades que ele tiver. A gente começa com um custeio, eventualmente a gente vai agregando novos produtos ali ao longo do tempo e da necessidade. Quanto mais informação eu tiver, mais eu consigo atender créditos de mais longo prazo, enfim, vai mudando o perfil que eu consigo atender, né? Maravilha. Dan pergunta novamente para nós. Fernanda, acredita no seguro rural como ferramenta eficiente de transferência de risco? Sim, acredito no seguro rural. É muito utilizado fora do Brasil. Então, você vê que com a pandemia, além de você melhorar a tecnologia, o produtor está mais próximo da tecnologia, o Brasil ficou muito em evidência, né? Porque o agro no Brasil foi super bem e investidores de fora começaram a procurar a gente para investir. E aí, quando eles começaram a entender um pouco, comparar os mercados, eles falaram assim, nossa, é interessante, porque nos Estados Unidos, todas as securitizações têm um seguro de crédito, o seguro agrícola, né? Não de crédito. O de crédito a gente até tem algumas securitizações. E é, assim, super comum e mais barato, né? Aqui ainda é muito caro, porque tem pouco. Então, a seguradora vai lá, só vai assegurar quem tem muito risco, vai ser caro. Agora, se ela assegurar todo o país, o custo para todo mundo vai ser mais barato e o credor vai conseguir ter isso também para ajudar. E eu acredito que tem que ser feito um trabalho para que possa crescer, mas se conseguirmos chegar em níveis que tem em outros países, eu acho que pode ajudar bastante, sim. E ajuda o produtor. Porque eu não quero um seguro de crédito para mim. É muito melhor um seguro de produção para o produtor, onde ele está seguro se tiver algum problema climático, do que só eu recuperar o dinheiro e devolver para o investidor. Eu prefiro que o produtor também se beneficie disso. Excelente. Bom, os Estados Unidos são um país que realmente assegura tudo, né? Tudo eles têm seguro para
a unha quebrada, se duvidar. Mas, enfim, precisamos levar em consideração que realmente algumas coisas a gente tem que aprender com eles, né? E é muito interessante, realmente, a questão do seguro. Mas não sei se você pensa assim, eu imagino que o governo esteja esteja criando algumas formas realmente de o seguro alavancar um pouco mais, tirar um pouco o pé do crédito, do financiamento, mas colocar um pouco mais de força no seguro. Você tem visto isso nos últimos anos? Bastante. Essa é a estratégia. E para isso a gente precisa desenvolver o outro lado, né? Que é o investidor. O seguro ajuda. O seguro, ele não traz 100% do investidor, porque assim, o seguro ele não dá 100%, né? Ele não te dá, ele não segura o crédito, ele segura a produção e com uma produtividade que nem sempre é a produtividade do produtor. Então tem várias questões ali no seguro que tem que melhorar. Mas a gente tem que ir desenvolvendo o mercado de investidor e o de seguro ao mesmo tempo. Então, não dá para a gente esperar o seguro para começar a desenvolver o mercado investidor. Vai demorar demais, e aí, quando precisar, não vai ter. Maravilha. Olha, o Murilo comentou aqui conosco, o Murilo Souto. Eu trabalho com crédito em uma cooperativa de crédito. E, infelizmente, essa é a realidade. A preocupação é atender a fiscalização obrigatória. E aí ele falou, os produtores rurais ainda têm muita resistência quanto a seguro. Sim, porque é caro, né? É muito caro, gente. Eu fico... Assim, a gente estava olhando um pouco mais a fundo, né? A gente não faz o crédito rural, né? A gente faz o crédito livre. Não tem a ver com crédito do governo. Mas a gente estava analisando... o custo desse seguro obrigatório é muito alto. É mais alto do que a gente paga em seguro de crédito para operações que ocorrem 100% do investidor. É verdade. Gente, eu vou cancelar aqui os comentários, tá? Só por uns segundinhos para a gente fazer o nosso print screen. Então, não mandem mensagem agora, porque se vocês mandarem eu não vou receber, não vou conseguir passar para a Fernanda. E aí a gente vai dando uma enroladinha agora, só para a gente poder fazer o nosso print. Então, preparem os dedinhos aí, pessoal. Enquanto vocês preparam o dedinho e sai o comentário daqui, eu vou falar de novo a frase. E quando eu disser valendo, manda lá por direct depois que a gente fechar a live, manda por direct, o primeiro que chegar vai ganhar a cortesia. Bom, nossa frase inteira. Jornada do crédito e cobrança no agronegócio, que você poderá acompanhar no Conacred 2020. Jornada do crédito e cobrança no agronegócio, que você poderá acompanhar no Conacred 2020. Então, essa é a nossa frase desta semana. A semana que vem tem mais uma terceira parte da frase, para daí, então, vocês concorrerem a mais uma inscrição. Quem ainda não conseguiu com os directs, na última semana do mês vai sair no sorteio. Vão acompanhando. Pessoal, vamos fazer nosso print screen? Vou até tirar o óculos. Vamos lá, sorriso. Em 3, 2, 1... Vocês conseguiram fazer? Não se esqueçam, postem no Stories, coloquem, mencionem o Conacred, mencionem a do Agro também. Se vocês quiserem, se alguém tiver, os nossos pessoais, pode mencionar também, que a gente recompartilha. Sempre que aparece lá, a gente recompartilha. Vou ligar os comentários de novo. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para a Fernanda? Tem mais algum comentário para fazer? Fernanda, uma última ideia. Que dica você daria para os nossos visitantes, para os nossos participantes hoje, sobre a questão das agfintechs, como elas estão ajudando o crédito e os profissionais de crédito? Quais são as dicas que você dá para entrar nesse mercado melhor e aproveitar melhor desse mercado? A dica que eu dou é o seguinte: a gente está começando. É o começo de uma nova jornada que ela é bem diferente e ela é disruptiva. Então, a gente vai aprender esse caminho juntos. Então, entendam e ajudem, porque não tem certo e errado aqui. A gente vai descobrir para onde é melhor ir juntos. E a gente não tem 100% das respostas, e ninguém tem. Então, como é uma coisa muito nova, esse caminho a gente constrói juntos. Então, não acho que a primeira coisa difícil que aparecer pelo caminho, isso não vai funcionar. Vai. É uma questão de tempo, e a gente vai construir junto. Maravilha. Gente, a gente vai construir junto e o agro vai continuar crescendo, né, Fê? Com certeza. Maravilha. Pessoal, quero agradecer vocês, a participação de vocês. Quero agradecer imensamente a Fernanda. Fernanda, muito obrigada pelo teu tempo, tua disponibilidade.
sustentabilidade e o conteúdo, assim, preciosíssimo que você passou para nós hoje. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Olha, a Raíza mandou aqui. Que pena a instabilidade de rede me fez perder grama de parte. Queria saber se tem algum projeto a respeito da agrobiosustentabilidade. Agro com a floresta em pé. Tudo que é sustentável está super no nosso radar e a gente tem um projeto paralelo para tentar trazer isso para a realidade também do pequeno e médio, que ainda não é. Maravilha. Se vocês quiserem contatar a do Agro para tirar dúvidas, enfim, fiquem à vontade, sigam eles, mandem direct para eles, eles estão à disposição para responder também, né, Fê? Com certeza. Maravilha. Pessoal, excelente noite para todos. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, por nos acompanhar. Daniel, obrigada, viu? Daniel, parceiraço nosso, está sempre presente. Já foi palestrante da live também. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Não esqueçam de mandar no direct a frase para ganhar a inscrição. Um abraço. Tchau, Fê. Obrigada. Tchau.